Boa tarde, eu sou Mark Turiel, médico neurologista, professor substituto da Neurologia da Universidade do Estado do Pará. Nós vamos discutir um pouco sobre demências, falar um pouco sobre a principal delas, o Alzheimer. É importante a gente saber iniciar com o conceito clínico de demências, que é uma síndrome caracterizada por prejuízo das funções cognitivas superiores, levando à perda de autonomia do indivíduo, contanto que a consciência desse indivíduo esteja preservada e que a duração desses sintomas seja por pelo menos 6 meses. Nós temos que nos preocupar com algumas coisas importantes, algumas questões importantes nas doenças, nas demências, que aquilo que poderia dificultar o nosso diagnóstico. Então, nós temos que saber sobre trauma, consumo de álcool, algum risco para o vírus da imunodeficiência humana, doenças da tireoide, assim como doenças vasculares, como AVC, além de doenças sistêmicas, como câncer ou doenças do tecido conjuntivo. Algumas coisas que nós podemos perceber num quadro inicial de demência, ou que nos chama a atenção para iniciar, é uma dificuldade de aprendizado e retenção de novas informações, como dificuldade de lembrar eventos, dificuldade de lidar com tarefas complexas, como talão de cheques, que hoje em dia é o uso do celular, né, o uso dos aplicativos, dificuldade de lidar com eventos inesperados, resolver aqueles problemas que necessitam um raciocínio ali imediato e rápido, uma dificuldade de se localizar no espaço, no tempo, em locais familiares, como a própria casa, errar o banheiro, errar a cozinha, a falta das palavras, que já é afetando o domínio da linguagem, como dificuldade de achar algumas palavras e a pessoa vai substituindo as palavras por outros significados, e uma dificuldade também, ou uma alteração do comportamento, irritação, agressividade, alucinação. Nós também podemos também citar algumas formas de demências que são rapidamente progressivas e podem também confundir com alguns estágios confusionais subagudos, como algum uso de medicamento ou mau uso dos medicamentos, problemas relacionados ao álcool, intoxicação, Wernicke-Korsakoff, deficiência da vitamina B12, algum distúrbio metabólico, transtornos depressivos, histórias neoplásicas, hematomas subdurais crônicos se tiver um relato de trauma, meningite, mesencefalia contínua, se tiver alguma alteração, por exemplo, demência, mais uma alteração de marcha, incontinência urinária, podemos pensar em hidrocefalia de pressão normal. E tem algumas condições também fatais, irreversíveis, né? Como encefalite paraneoplásicas e doenças de Creutzfeldt-Jakob. Então, para nós diagnosticarmos uma demência, nós temos primeiro nos pautar na anamnese, saber se esse início é um início súbito ou insidioso, tentar identificar o curso desses sintomas, caracterizando-os e tentando identificar quais são os domínios que são acometidos. Eu vou mostrar já os domínios principais. Temos que nos preocupar com história familiar, se existe, primeiro grau, medicamentos em uso ou parada de algum medicamento. Em relação à história funcional, se teve algum trabalho que estava atrapalhando ou algum trabalho que pode ter causado isso, se ele se expôs a alguma substância aí nociva, ou o fato também de parar de trabalhar ou dificuldade no trabalho. Dificuldade de administrar as finanças, dirigir, as atividades de casa e do dia a dia, que nós chamamos de atividades básicas da vida diária, ou aquelas instrumentais também, né? Aquelas que são mais, exigem um pouco mais de atenção, concentração e raciocínio lógico e habilidade executiva mesmo. Então, os domínios que nós vamos em conta, tem que ter 2 desses domínios alterados por no mínimo 6 meses com alteração. Então, memória, o insight, que é o que a gente chama daquela pessoa perceber ali aquele problema ali e resolver. Linguagem, nossa fala, nosso léxico de palavras. Orientação visoespacial. Funções executivas, saber fazer uma coisa e desaprender, ou ter maior dificuldade numa coisa que era simples e fazer com facilidade. E comportamento, principalmente agressividade, agitação, até em casos mais graves de frontalização também, né? Precisando de demências frontotemporais, né?
Exame físico, muito importante, nós temos hipertensão, os sinais pensando em alguma causa vascular, alteração cardíacas, podem levar a aumento de embolia, né, o risco de isquemias, pensar em doenças pulmonares, endócrinas, tecido conjuntivo, anormalidades neurológicas como alteração de paresia, força, né, distúrbios da marcha, parkinsonismo ou mioclonias, e também alguns sintomas psiquiátricos. Tudo isso a gente tenta, no nosso exame físico, na nossa amnésia, para a gente tentar chegar num diagnóstico do tipo daquela demência, ou um diagnóstico mais provável, vamos dizer assim. Um que nós levamos muito em consideração na nossa avaliação é fazer o mini exame do estado mental. Ele é um exame para rastrear, e não é um exame específico, mas ele ajuda a gente a rastrear a possibilidade da pessoa ter alguma alteração nesses domínios: orientação, aprendizado, cálculo, linguagem, funções executivas. O Mini-Mental é um dos primeiros que nós usamos para fazer o rastreio. Para melhorar o Mini-Mental, que ele não tem uma parte e não é tão completo, a gente usa também outros. Aqui é um exemplo de Mini-Mental, né? Então, a gente aplica isso aqui num paciente, leva mais ou menos 10 minutos, e a gente vai fazendo as perguntas. Depende da pontuação do paciente, dependendo da pontuação pelo grau de estudo que ele tem, a gente pode dar uma pontuação normal, ou anormal, se for abaixo daquela pontuação ali, se for abaixo do corte. Além do Mini-Mental, a gente também usa outras escalas, por exemplo, outros testes, como o teste do relógio, que a gente pede para o paciente fazer um relógio, e aqui a gente está avaliando principalmente funções visoespaciais e executivas. Coisinhas que faltam no Mini-Mental, a gente complementa com o teste do relógio. Então, é pedir para o paciente desenhar um relógio e colocar as horas, e a gente vai contar se o desenho foi feito correto, se os números estão na posição correta, se colocou todos os números e tal, o tamanho dos ponteiros também certo. Uma hora, um minuto maior do que a hora. E aí, dependendo se ele vai pontuar ou não, a gente vai saber se está alterado ou não. Aqui tem que acertar todos os 4 pontos. E, finalmente, a gente usa também o teste de fluência verbal, que a gente pede para o paciente falar o número de animais em 1 minuto, e aí a gente vai considerar isso aí normal ou anormal, dependendo da quantidade que ele falar. A gente pede para ele falar animal, mas se ele for animal, a gente não interrompe o paciente, mas a gente só conta animais diferentes. Então, se ele falar boi e vaca, a gente conta só um. Cachorro, cadela, conta só um. Então, a gente sempre conta apenas um animal, independente do sexo ou ali, uma subespécie desse animal. E a gente pode também avaliar mais em relação ao dia a dia desse paciente, como é que ele se apresenta no dia a dia junto com a família. Essa aqui é o CDR, ela é uma escala de demência clínica, né, para estratificar, a gente tentar ver esse paciente como ele está no dia a dia. E aí, se tiver um CDR como maior do que 1, a gente já pode entrar no caso de demência leve, vou já mostrar para vocês. Então, aqui é o CDR, você vê que eles têm vários parâmetros aqui, como memória, orientação, julgamento, que é solução de problemas pensando em coisas executivas, domínio executivo, relações na comunidade, passatempo, coisas pessoais, e ali em cima, se não tem nenhuma dificuldade, acessa que tem uma dificuldade grave. Então, a gente pega isso aqui, e é uma escala que a gente classifica junto com o próprio cuidador, o próprio familiar que está ali do lado. Dependendo onde o paciente se encaixar aqui, a gente vai classificar o CDR dele, por exemplo. Se ele está a gente pensa num comprometimento cognitivo leve, que é o CCL, e está aqui em meio, mas de repente, quando chega em cuidados pessoais, ele já precisa de ajuda, porque ele não consegue mais tomar um banho sozinho, aí talvez ele já vá para um grau 1, entendeu? Era o grau mais elevado daquela dificuldade. Existem várias demências não Alzheimer, e aqui é uma lista das mesmas. Por exemplo, depressão a gente chama de pseudodemência, porque ela é uma demência, pode causar uma demência reversível. Você trata o paciente para a causa dele, e aí depois ele retorna ao seu basal. Hidrocefalia de pressão normal, mesma coisa, você pode fazer um tratamento, cirurgias.
anormalidades metabólicas endócrinas, uma tireoide descompensada, uma diabetes descompensada, um sódio descompensado, potássio, vitamina B12. Existem as demências vasculares e demências mistas. Demências mistas é a demência vascular concomitante a uma demência de Alzheimer. Demência de Parkinson, que pode ocorrer o paciente com demência, com Parkinson, com doença de Parkinson após ali, geralmente isso aí não é tão certo e definido, mas geralmente com vários e vários anos de doença, o paciente pode desenvolver uma síndrome demencial também da doença do Parkinson. Doença de corpos de Levy, um dos tipos da demência frontotemporal. Doenças por prion, que são doenças mais infecciosas, né? As encefalopatias espongiformes também. Doença de Huntington, pensando nas demências mais familiares. E a demência associada pelo vírus HIV. Por exemplo, aqui eu quis pegar um quadro para a gente tentar associar um tipo de demência com como seria uma história. Então, numa demência rapidamente progressiva, vai ser aquela que vai ser muito rápida, se apresentar em semanas, meses, e pode ocorrer com crises convulsivas, com dor de cabeça, com eventos de alteração de exame neurológico, que a gente não esperaria num outro curso de uma outra demência mais arrastada. Uma demência por AVC já é uma demência também súbita, geralmente ocorre após um evento vascular, e a gente consegue ver, novamente, alterações no exame neurológico, alterações assimétricas. No exame de imagem, a gente vai ver também os infartos, né, as alterações cerebrais, né. Uma demência associada com parkinsonismo, um paciente que inicia com quadro de Parkinson, só que ou junto ou muito rápido na evolução, coisa de 1, 2 anos, ele começa a evoluir com um quadro demencial. Então, parecia um Parkinson, mas muito rápido evoluiu para um quadro demencial. Então, a gente já pensa numa demência com parkinsonismo, por exemplo, uma de corpos de Levy. Demências frontotemporais de forma geral, a gente pensa quando o primeiro domínio acometido é julgamento ou comportamento daquele paciente no ambiente que o cerca, né? Então, vai ser uma alteração executiva muito pior do que o quadro de memória, o quadro amnéstico, né? E Alzheimer é a mais comum, né? É aquele inicialmente que inicia com memória mesmo, com amnésia anterógrada proeminente, e depois, gradual, obviamente, e depois isso vai afetando os outros domínios, vai afetando outras partes das funções superiores que a gente chama. Nós temos, quando eu falei dos medicamentos, tem alguns medicamentos que podem causar alguma alteração cognitiva. Então, por exemplo, alguns beta-bloqueadores, alguns diuréticos, os psicotrópicos principalmente, como os benzodiazepínicos, os sedativos, os hipnóticos, alguns anticonvulsivantes, fenobarbital, o pessoal usa há muitos anos, por exemplo, uma epilepsia desde a infância, a gente sabe que isso aí pode ter um custo lá na frente, para esse paciente ele evoluir com alguma alteração cognitiva, né? O uso abusivo dos corticosteroides, pensando nas alterações renais, antiparkinsonianos também, principalmente a amantadina, que é o grau deles que mais pode alterar, e outros medicamentos, como quimioterápicos, tem também um estudo que corrobora o uso do omeprazol por mais de 20 anos, aí, indiscriminado, sem nenhuma indicação também, com maior risco de desenvolver um quadro, não vou falar demência, mas que pode alterar a parte cognitiva. Aqui é só para mostrar para a gente, vocês veem que a doença de Alzheimer realmente é quase 75%, entendeu? A demência vascular, que é Alzheimer com demência mista, que é Alzheimer com demência vascular, a grande maioria, e a outra maioria é demência vascular. Então, vocês veem que mais ou menos quase 90% é uma demência Alzheimer e vascular, entendeu? São a grande maioria dos casos. E depois tem outras, mas menos frequentes, corpos de Levy, frontotemporal, as outras causas.
Então vamos falar mais um pouquinho agora sobre Alzheimer mesmo, propriamente dito. Ela foi descrita em 1906 por August Deter e por Alois Alzheimer. Nesse paciente, Augusto Deter aí era muito novo, né, 51 anos, né, uma pré-senil, que a gente chama de 60 anos. Ela é a principal doença degenerativa do sistema nervoso central. Ela é degenerativa no intuito de ser progressiva, de ser incapacitante, ainda ser incurável, apesar que já tem esforços aí e um avanço para mudar isso aí, mas ainda é considerada incurável. É a forma mais comum de demência e, basicamente, aumenta com a idade, né? O principal fator de risco é a idade desse paciente. Ela representa 2/3 dos casos de demência, tem 1 a 6% após 65 anos, isso aqui é prevalência nas pessoas vivas, né? Maior em mulheres, que a gente acredita pela falta do estradiol, que é um fator protetor, inversamente proporcional com a escolaridade, uma vez que quanto mais você estuda, mais você tem palavras, mais você tem um léxico, né, de conhecimento. Então, mesmo que você perca, se você perder onde tem muito, faz menos impacto de perder onde tem pouco. Essa é a ideia. A incidência ela é muito rara antes dos 50 anos. Não podemos falar impossível, porque existem demências, principalmente as formas familiares. 1 a 2% após 65 anos, e depois de 85 anos já é bem mais frequente, chegando até 30% dessa população. Tem a forma familiar autossômica dominante, que você vê que é 2%, e geralmente se inicia antes de 65 anos, mas é a minoria dentro dos casos de Alzheimer. Ela é uma demência cortical, ela pega córtex, ela pega principalmente memória, né? A gente pode classificar em senil ou pré-senil, uma coisa que a gente não usa muito tanto no nosso dia a dia, mas é uma forma de se classificar o Alzheimer. Ela tem uma etiologia multifatorial, aventa várias possibilidades, mas genética mesmo são as formas raras, principalmente cromossomos 1, 14, 19 e 21, que são aqueles 2% mantidos nesses 4 cromossomos aqui. Então, e por que são esses cromossomos? Porque eles são muito ligados com onde se inicia a doença, principalmente no cromossomo 21, que é o gene da proteína precursora do amiloide, que é aquela proteína que se acumula no organismo, ela é muito associada às formas precoces de Alzheimer. Os genes 1 e 14, o cromossomo, né, 1 e 14, são os genes da preselina, também associados a formas precoces, mas é metade dessas aí apenas. O cromossomo 19 é o apolipoproteína E, que é uma outra proteína também que ajuda na degradação de beta-amiloides. E o subtipo 4 da apolipoproteína E é mais das formas tardias. E é mais presente em 45% a 60% das pessoas que têm, ou pacientes que têm Alzheimer. Quando na população em geral, isso é uma forma bem menos comum, 20% a 30% apenas. Os fatores de risco mais conhecidos é a idade, que é o principal, o genético, você ter essa alteração do cromossomo 19 e alteração no gene 4 da apolipoproteína E. Síndrome de Down também é um fator de risco conhecido. O que a gente acha que pode ser possível? Traumatismo cranianos, o fato de ser feminina, né? Sexo feminino, e acidentes vasculares cerebrais, encefálicos, tanto hemorrágico quanto isquêmico. A histopatologia da doença de Alzheimer, ela ocorre um depósito dos peptídeos de beta-amiloides, que são as placas senis extracelulares, ao mesmo tempo que ocorre um emaranhado de estruturas neurofibrilares. Esse acúmulo de fibrinas intracitoplasmáticas formam filamentos helicoidais que contêm a proteína tau. Onde está a proteína tau? Principalmente no córtex setorrinal, na formação parahipocampal dos núcleos basais de Maynard. E o que acontece? Com o processo degenerativo, a falta da lipoproteína que degrada vai se acumulando os depósitos beta-amiloides, levando à morte neuronal, e isso é uma cascata que vai aumentando a morte neuronal e liberando mais proteína tau no meio citoplasmático. E aí isso vai levando morte de neurônio, vai levando a gliose, os astrócitos e a micróglia
tentam fazer a fagocitose, não conseguem, e aí os próprios astrócitos vão também morrendo. Então, isso vira uma coisa evolutiva e degenerativa, né? Principalmente vai causar déficits noradrenérgicos, serotoninérgicos, colinérgicos e até glutamatérgicos também. Isso explica muito das alterações que o Parkinson pode causar no organismo. Então, aqui é uma foto de microscópio eletrônico mostrando uma placa senil aqui na esquerda, e na direita ali são os emaranhados neurofibrilares aqui mostrando a histopatologia, né? Então, como eu falei para vocês, a gente não sabe o porquê, se pode ser alteração genética, ou se pode ser uma alteração ambiental, ou se a própria idade começa a ocorrer um metabolismo anormal dentro da célula. Isso associado a uma hiperfosforilação da proteína tal. Esse metabolismo anormal leva a um depósito dos beta-amiloides, que vai levando as placas senis. Essa hiperfosforilação vai levando cada vez mais vai formar cada vez mais emaranhados neurofibrilares. Com o aumento de depósito do beta-amiloide vai ter uma reação inflamatória, uma ativação microglial. Os emaranhados neurofibrilares vão levar também a alteração da homeostase neuronal. Isso no final vai levar a uma disfunção, uma degeneração sináptica, que vai levar à morte neuronal. Esse processo aí começa em 1, vai se aumentando assim logaritmicamente, né, vai escalonando até associar o quadro, principalmente da doença de Alzheimer, que aí vai ocorrer alteração no hipocampo, principalmente, né. Aqui é uma ressonância mostrando um corte coronal, uma atrofia córtico-subcortical. Você vê que os hipocampos estão bem atrofiados, bem diminuídos. Como é que a gente vê isso? Porque a fissura coroideia está bem aumentada. Os neurotransmissores que vai ocorrer, inicialmente a acetilcolina, vai reduzir a síntese da acetilcolina cerebral, especialmente no campo e no córtex, e vai levar à diminuição da acetilcolinesterase, né? Então, a gente tenta usar medicamento que são os anticolinestérasicos para diminuir a enzima, para tentar sobrar mais colina ali na fenda, né? Na fenda sináptica ali entre neurônio na sinapse. E aí tentar melhorar um pouco da cognição e do comportamento desses pacientes. De forma geral, todos os neurotransmissores vão ser afetados à medida que a doença vai avançando. Aqui só mais alguns exemplos de sinais de alerta para a gente pensar em doença de Alzheimer nos pacientes. Então, é o paciente que esquece de falar e começa a ficar mais repetitivo. É um paciente que começa a guardar coisas em locais estranhos, ou locais inadequados, esquece as palavras e começa a usar palavras incorretas, começa a perder o interesse em fazer as coisas que ele costumava fazer, então começa uma apatia, e aqui vai fazer um diagnóstico diferencial com depressão importante. Alterações de humor, alterações de comportamento, dificuldades com atividade diária, por exemplo, um paciente que sempre, um advogado, um médico, enfim, engenheiro, que sempre usava gravata todo dia, saber fazer, e de repente começa a ter dificuldade, como é que faz? Então, é uma coisa bem assim, simples, que a gente consegue notar ali de uma alteração executiva, né? A pessoa era boa, um professor, matemática, fazia conta muito bem, e começa a ter dificuldade ali com coisas que ele tinha muita facilidade antes, né? Então, isso aí pode ser um alerta para a gente, essa dificuldade de raciocínio, né? Novamente, alterações de personalidade, começar a ficar assustado, com medo, vai dormir, quer fechar a casa, vai confirmar se a casa está fechada 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e esquece que já foi ver isso. Dificuldade de se localizar, acha o ambiente estranho, não reconhece, começa a confundir o horário, a hora do dia, né? Aqui é um exemplo assim, mais extremo, né, de fazer coisas que não tem nenhum sentido ali, né? Isso aqui já é bem mais relativo hoje em dia, mas chama atenção, né, se não tiver nenhum fundo, nenhum motivo por trás aí. A gente pode dividir a doença de Alzheimer em 3 estágios clínicos. Inicialmente,
O padrão é amnésico, né? Então ele começa com perda de memória para fatos recentes. Pode ter uma alteração de linguagem, um discurso vazio, uma pobreza de ideias. Depois ele evolui para um distúrbio mais, assim, de linguagem, de fluência, de fala. Começa a ter alterações executivas, como cálculos, né? Começa a repetir bastante e isso atrapalha seu dia a dia, né? E, finalmente, os quadros mais graves, que evoluem, que começa a ter, assim, a paciente começa a ficar muito com mutismo, né? Não vai emitir poucos sons, vai ter uma fala totalmente desconexa, um raciocínio que não tem um segmento, que você não consegue concluir um pensamento, uma ideia, né? Pode evoluir com flexão dos membros, que vai atrofia, né? Enfim. Aqui é só um slide mostrando como seriam essas fases, né? Uma fase inicial ali com uma dificuldade, depois uma fase ali moderada as pessoas começam a perceber mesmo mais intensamente, e finalmente a fase avançada, né? Quando o paciente tem realmente uma impossibilidade aí de fazer as coisas que ele fazia, assim, de coisas mais básicas mesmo. Então, como é o diagnóstico de Alzheimer, né? Inicia pelo exame neuropsicológico, né? Por aqueles testes que eu mostrei. No mínimo, a gente faz o Mini-Mental, o relógio e a fluência. Precisa fazer sempre? Nem sempre. É muito de paciente para paciente, mas é assim que a gente começa. Por vezes, a gente precisa até lançar mão de testes mais complexos, como, por exemplo, o MoCA, que é um teste parecido com o Mini-Mental, mas ele é bem mais completo e ele leva em consideração para pacientes assim com um grau de escolaridade bem maior. Então, se a pessoa se der bem, se dá uma nota ótima, excelente no Mini-Mental sem errar, e a gente acredita ainda que ele tem um sintoma ou uma queixa que valoriza, a gente pode usar esses outros testes aí como o MoCA, M-O-C-C-A, MoCA. O diagnóstico de Alzheimer ele é basicamente clínico. A gente tem a clínica, não tem nada que justifique, a gente pode dar um diagnóstico possível. A gente lança a mão de exames laboratoriais, exames de imagem. Exames laboratoriais são exames de rastreio, pegar as doenças que eu falei, tireoide, glicose, cálcio, vitamina B12, neuroinfecção como VDRL, parte hepática com TGO, TGP, pensando nas uremias também, parte renal, ácido fólico. E o exame de imagem que a gente usa principalmente é a ressonância magnética de crânio, que a gente quer ver no corte coronal ali, aquele parte medial do polo temporal, que é o hipocampo. Hoje em dia, o diagnóstico ainda é clínico no Alzheimer. Isso aqui vai mudar, gente, brevemente aqui nos próximos anos, porque a gente já tem uma discussão hoje em dia do diagnóstico da doença de Alzheimer começar a ser mais uma doença também que nós vamos poder usar marcadores bioquímicos. A gente já tem alguns que se usa que é os marcadores do líquor. Existem alguns marcadores no exame de sangue, mas dos exames de sangue, ou nos exames de sangue, a gente ainda não tem uma padronização do que seria. As meta-análises ainda não mostraram para a gente qual um ponto de corte para a gente definir o que seria o alterado ou não. O de líquor, a gente já tem um pouco mais de estudo, de clareza, do que seria o alterado para a gente pensar no Alzheimer. Então, o que acontece no líquor? A gente pede para dosar a proteína, a beta-amiloide, né, que vai estar diminuído, e vai ter um aumento na concentração da relação da tau, da p-tau com a t-tau, que é a livre e a concentrada, né? E aí você vê essa relação, dependendo do aumento disso, pode sugerir aí, além da clínica, além da imagem, pode também sugerir a doença de Alzheimer. Mas ainda não o Consenso Brasileiro de Demências ainda, e a Academia Brasileira de Neurologia ainda não recomenda o diagnóstico pelo líquor. Você pode fazer, aumenta a chance de você ter uma especificidade, um diagnóstico correto, mas ainda é um diagnóstico clínico de imagem para o diagnóstico provável da doença. Isso aqui vai mudar, próximos anos isso aqui já vai mudar. E, normalmente, quando é que a gente, como eu mostrei para vocês aqui, ó, o líquor, né, eu deixei interrogado. Por que a gente
A gente pensa também no líquor, quando a gente tem dúvida, né, nos casos. Quando é que a gente pede o líquor? Quando você é um paciente jovem, de menos de 60 anos, quando tem um quadro clínico atípico, quando o paciente tem um comprometimento cognitivo leve, persistente, está piorando, a gente não consegue determinar se aquilo pode ser um Alzheimer. E quando a gente quer diferenciar uma doença de Alzheimer complicada, com alucinações, de uma doença, de uma demência frontotemporal. Então, seria importante a gente pedir o líquor para a gente ver se tem, no Alzheimer vai estar diminuído o beta-amiloide e a proteína tal vai estar alterada a concentração, e na DFT não vai ter essa alteração da demência frontotemporal. Então, resumindo de novo, só para fazer um apanhado, manifestações clínicas no Alzheimer, inicialmente memória, pode ter desorientação temporoespacial numa fase subsequente, alteração de linguagem com as afasias, alterações como as apraxias, que você desaprende a fazer algo que você sabia, as agnosias é você não reconhecer aquilo que você sabe. Você sabe o que é, mas não reconhece, e aí pode ser agnosia visual, de olhar, pode ser agnosia tátil, de tocar, distúrbio de comportamento, funções executivas, e pode evoluir por quadro de depressão, porque o paciente tem consciência da dificuldade dele, e isso pode levar ao quadro de depressão também concomitante à doença. Aqui mais alguns exemplos: déficit progressivo de memória, desorientação temporoespacial, os distúrbios da linguagem, pode ser qualquer uma das afasias, expressão, condução, ou seja, motora sensitiva, né, global. As disfunções, as apraxias, apraxia construtiva, apraxia de marcha, a pessoa tem dificuldade desaprende a andar, na verdade, né? As alterações das agnosias de reconhecimento, né? Ele não sabe mais ver uma coisa, se você falar o nome, ele sabe o que é, mas ele não consegue reconhecer aquilo que ele está vendo com o nome que ele tem na memória dele, que ele tem guardado, né? O distúrbio do comportamento, agitação, agressividade, distúrbios do pensamento, alucinações, distúrbios das funções executivas, iniciativa de fazer uma coisa, juízo crítico, saber o que é certo e errado, fazer um planejamento daquilo que ele vai fazer. O exame neurológico, geralmente, essas alterações, elas aparecem mais tardiamente, né? Assim, alteração mesmo no exame neurológico geralmente é mais tardio. No início a gente só vê realmente memória, execução, dificuldade de lembrar, repetições, mas mais para o avançar da doença, a gente começa a ver alterações de reflexo, distúrbios da marcha, começa a ter dificuldade auditiva, pode ter alucinações, né? Numa fase avançada ainda da doença. Pode evoluir com epilepsia, né, crises epiléticas, né? O diagnóstico, então, ele é clínico, ainda é clínico, né, anamnese, exame físico, com os testes, né, Mini-Mental, e os testes, se precisar, fluência, relógio, e o teste neuropsicológico, que seria o MOCA. Os exames de sangue que eu falei, que nós temos que solicitar para dar esse diagnóstico. Não é patognomônico, mas é para diferenciar. TSH, T4 livre, B12, hemograma, ureia, creatinina, cálcio, glicose, enzimas hepáticas, FTABS ou VDRL para neurocífilis. Se o paciente tiver menos de 60 anos, seria bom também incluir vírus da imunodeficiência humana, hepatite B, hepatite C. Okay? Exames complementares aqui, a gente pode usar principalmente, nós usamos a ressonância magnética de crânio, né, para a gente tentar ver o corte coronal, para ver hipocampo. A gente pode usar também a tomografia de crânio mais simples, para ver se tem algum traumatismo, se tem algum acidente vascular cerebral. A gente consegue ver uma atrofia já, não é tão boa igual a ressonância, mas a gente consegue, consegue ver. O eletroencefalograma, nos casos que a gente está em dúvida, o paciente já abre um quadro ali com uma crise convulsiva, que a gente não esperaria no início de uma demência, então pode fazer um eletroencefalograma. Se a gente quer saber se o ritmo cerebral está coordenado, se ele não está desordenado, pensando em delírio, que é outro diferencial, né?
A tomografia computadorizada por SPECT, ela é também muito boa, porque a gente consegue ver o gasto ali energético do cérebro, e a gente consegue ver se realmente ali hipocampo, região temporal, vai ter um gasto menor no que no resto do córtex. E aí, isso, como tem um gasto menor, é porque a gente entende que provavelmente tem menos concentração ali de neurônios, né? Ou está ocorrendo menos sinapses, né? E o líquido eu deixei interrogado naqueles casos lá. Paciente jovem, quadros que se iniciam de forma atípica, se eu quero diferenciar uma demência frontotemporal de um quadro de Alzheimer puro, então a gente pede o líquor também. Deixei um asterisco, porque ainda não ainda obrigatório para você dar um diagnóstico. Provavelmente vai ser com o surgimento das moléculas que eu vou falar para vocês, do tratamento, provavelmente vai ser sempre terível no futuro próximo aí. Então, o que eu já falei um pouco, né? A tomografia, ela mostra umas fases iniciais ali, mostra degeneração, mostra um pouco de atrofia, coisas assim bem inespecíficas, entendeu? Pensando em demência. Já a ressonância não, já é bem mais sensível, né? Mais específica, porque a gente consegue ver o volume de lobo temporal, principalmente giro parahipocampal, amígdala, hipocampo. A gente consegue ver, por ela diferenciar um quadro de um comprimento cognitivo leve, ou um idoso que está normal, ou de um comprimento cognitivo leve, que é o CCL. Aqui é a foto mostrando, ó, vocês veem que está novamente bem atrofiado, então não deveria ter essa área aqui tão sem parênquima cerebral, tá? E aqui é um SPECT mostrando, ó, você vê que é bem vermelho, que está tendo mais consumo. Com o tempo, esse vermelho vai diminuindo, ou seja, está tendo menos gasto energético, principalmente aqui, ó, temporal. Um diagnóstico diferencial de Alzheimer, né? Se tiver um histórico de traumatismo no idoso, pensa em hematoma subdural crônico. Se tiver um paciente com início de um quadro muito de liberação, muita agitação, muita agressividade, muita alucinação, pensa em, pode ser tumor, né? Paciente frontalizado ali com crise convulsiva. Se o paciente tiver uma alteração de marcha no início, tiver muita alteração de liberação esfincteriana antes do quadro demencial, a gente pode pensar numa hidrocefalia, e a clássica hidrocefalia de pressão normal. Uma demência precoce, novamente, pensando em frontotemporal, um pique, demência vascular, demência mista, depressão. O tratamento o tratamento da doença de Parkinson, ela é multiprofissional, né? Então, tanto por médicos, neurologistas, geriatra, clínico experiente nessa área, psiquiatra também, se for um comprometimento muito mais comportamental, a gente precisa, às vezes, também da ajuda do psiquiatra. Enfermeiro, psicólogo, fonoterapeuta ocupacional, fisioterapia, assistente social, é importante porque tem muita questão social nessas doenças, a família, os filhos, irmãos, tudo que vocês imaginarem de complicações e pode acontecer. E o cuidador também é muito importante, né? Porque ele vai ter que lidar com todo esse monte de gente e passar a experiência dele, passar o cuidado dele para a equipe assistente, né? Em relação ao medicamento, nós usamos principalmente, inicialmente nas fases leves, os inibidores ou os anticolinesterásicos, né? Inibidores da acetilcolina, fases leves e moderadas. Geralmente eles têm efeitos adversos, principalmente efeitos gastrointestinais. Então a gente tenta usar a donepezila quando tem um estudo aí de alguns anos que tentou associar o que seria melhor para cada tipo de demência, né? No Alzheimer, assim, percebeu-se que talvez a donepezila fosse um pouco melhor do que a galantamina, por exemplo, que seria um pouco melhor para os quadros vasculares, entendeu? Mas isso, assim, a gente não tem uma diretiva que tem que fazer isso, é muito mais do paciente ter efeito colateral, do paciente sentir, e aí a gente tem também uma escala aqui, primeiro foi a donepezila, que foi lançada, então ela dá mais efeito colateral,
depois foi a galantamina, já dá um pouco menos de efeito, e a que dá menos efeito assim é a rivastigmina. Tanto que a rivastigmina é a única dessas aqui que elas têm, além de comprimido, líquido, ela tem um adesivo que você pode usar e colocar na pele. E aí já tira todas essas alterações aí, esses efeitos colaterais aí de gastrointestinal, né? Só que também ainda é um pouquinho caro para a população, mas existe. Quando já evolui para um quadro ali mais moderado, mais grave, a gente tenta associar um inibidor de glutamato. Só tem um, que é a memantina. Ele foi para tentar, inicialmente a ideia foi ser neuroprotetor, mas depois foi perdido essa, assim, viu que não era realmente um neuroprotetor, entendeu? Mas ele diminui um pouco mais essa progressão dos emaranhados neurofibrilares, né? E, como eu falei, de 2021 para cá, surgiram o aducanumab e o lecanemab, e já foram aprovados nos Estados Unidos pela FDA, e eles são os primeiros, até agora, não tem muito tempo de evolução para avaliar, mas eles são os primeiros, assim, as doenças modificadoras de doença, né? Eles são medicamentos modificadores de doença, né? E aí, nesses casos, sim, a gente precisa coletar o líquor desses pacientes, uma vez que eles só atuam, esses dois eles são anticorpos monoclonais, eles são altamente específicos, e eles só atuam na proteína formadora, na proteína precursora da proteína beta-amiloide. Então, se você fizer o líquor e o beta-amiloide não tiver diminuído, não tiver consumido, esse medicamento não vai ter nenhum efeito. Então, ele só é para alguns casos. Entendeu? E também para iniciar em casos leves, que é quando a gente tenta evitar a progressão da doença. Por que é importante ter o líquor com beta-amiloide? Porque esse medicamento, no estudo que foi feito, até 1/3 dos pacientes tiveram complicações com hemorragias, que a gente chama de ARIA, ARIA, que é uma alteração na ressonância, são as placas beta-amiloides na ressonância, e isso pode causar sangramento, isso pode causar edema, e aí vai acabar piorando o quadro clínico desse paciente, apesar de melhorar. Então, até 1/3 desses estudos, ou seja, 1/3 desses pacientes que usaram os anticorpos monoclonais, eles tinham indicação, eles tinham demência leve, eles tinham líquor com alteração no consumo do beta-amiloide, mas mesmo assim eles tiveram complicações. Outra coisa, se for um paciente que não é, vocês imaginam que não é tão incomum, né? Idoso com outras alterações cardíacas, vasculares, ele não pode usar nenhum anticoagulante, ele não pode usar nenhum antiagregante plaquetário como AS. Então você vê que ainda a gente tem uma limitação aí, mas é o início, é o pontapé inicial das drogas finalmente modificadoras de doença. Então, próximos anos isso vai ser muito mais difundido, vai ficar mais fácil acesso para a gente, pensando a nível de Brasil, né? E a gente vai conseguir mudar, assim, bastante casos leves de Alzheimer. Esse seria o tratamento, vamos dizer, específico, né? E aí nós fazemos um tratamento também das comorbidades, dos outros sintomas. Então, por exemplo, o paciente estiver tendo distúrbio de conduta, agressividade, irritação, alucinação, a gente tenta usar, pode usar qualquer um dos antipsicóticos, mas a gente dá preferência para os antipsicóticos mais novos, como risperidona, clozapina, olanzapina, aripiprazol, que eu não coloquei aqui. A gente tenta evitar o haloperidol e a clorpromazina, que a gente sabe que eles são de primeira geração, mais lá antigos, né? Então eles dão muito efeito colateral. Se tiver algum quadro depressivo, sertralina, fluoxetina geralmente algum desses. Eu deixei interrogado aqui o canabidiol, porque atualmente a gente usa, muitos médicos já usam, mas ainda não tem nenhum estudo que comparado aos antipsicóticos, ele se mostrou superior. O que a gente sabe, assim, isso aqui a discussão é bem atual e isso aí está mudando, né? O que a gente sabe é que parece que não faz mal, a gente sabe que não faz mal.
ser comprovado. E alguns casos de pacientes que não respondem com os antipsicóticos normais, eles respondem ser com canabidiol. Então, às vezes pode ser uma outra doença, um diagnóstico que talvez não esteja tão correto, ou então porque realmente aquele paciente funcionou. Mas assim, já tem indicação, já é usado, ainda não está ali, vou lhe falar, ainda não está ali nos anais, nos livros de neurologia, mas é uma coisa atual que a gente já usa, não é errado de forma nenhuma, mas talvez não tenha que ser a primeira opção, talvez tenha que primeiro tentar os medicamentos, até porque pelo custo, o canabidiol ainda tem um custo bem elevado, então, e você ter garantia que aquele canabidiol é isolado, que não tem THC, isso também aumenta um pouquinho a dificuldade aí na escolha do tratamento e pode, às vezes, até ter uma piora do paciente ali transitoriamente, né? Casos de dificuldade de sono, podemos usar os benzodiazepínicos. Não é o que a gente opta inicialmente. A gente sabe que benzodiazepínico, longo uso, prolongado, pode piorar o quadro cognitivo, pode piorar o quadro de equilíbrio e facilitar quedas, e isso aí vai piorar bastante esse idoso aí que já tem dificuldade, né? Tem que estimular a atividade física, tem que estimular a pessoa a se ocupar com hobbies, tem que apoiar naqueles momentos que o paciente estiver com dificuldade, tem que ter bastante paciência, não adianta discutir, não adianta gritar, não adianta você falar que já falou aquilo para ele não faz por mal, é doença mesmo, né? E dependendo do nível de agitação, do nível que tiver comprometendo isso a família, os cuidadores familiares, a gente vai entrando com as medicações, escalonando as mesmas, né? Aumentando a dose, tentando controlar e dando mais qualidade de vida o máximo de tempo possível, né? Ambientes bastante iluminados à noite, para evitar confusão, evitar os episódios de delírio, né? Fazer teste aqui é uma área muito boa que a equipe da terapia ocupacional ajuda a gente, estimular essa memória, né? E eu vou falar só um pouquinho aqui, e até que foi Alzheimer, né? Eu vou só citar algumas outras demências, só para a gente ter uma ideia rapidinho. Então, o diagnóstico de demência vascular, né? A gente tem que ter três coisas principais. A gente tem que ter a demência, né? Óbvio, o transtorno cognitivo. A gente tem que ter uma presença de uma lesão ou uma doença vascular nesse cérebro, tem que ter muita microangiopatia, tem que ter gliose, tem que ter isquemia, tem que ter hipodensidade, tem que ter alguma alteração vascular, e eu preciso fazer algum link ali causal entre o início da demência e a doença cerebrovascular. Então, tem que ter tido, antes do quadro demencial, a gente tem que ter tido essa alteração vascular, essa alteração, um AVC, um hematoma, uma hemorragia, alguma coisa que alterasse, que a gente consiga fazer esse link, né? Tendo isso, a gente pode discutir a demência vascular, né? Ela pode ser por múltiplos infartos, ou seja, vários pequenos AVCzinhos pequenos, né, difusos. Pode ser uma demência mais subcortical, como alterações lacunares, ou como a encefalopatia de Binswanger. E pode ser uma demência por um AVC único, né, um infarto único, né, e uma localização ali bem específica, como tálamo, como cápsula interna, como núcleo caudado, globo pálido, né, ali pegando a parte frontotemporal, né. Então, pode ser também por esses casos. Então, você vê que tanto pode ser várias isquemias pequenas somadas, pode ser uma só que cause, e tem que fazer associação depois, a demência depois do evento vascular, né. Aqui, eu não vou ler tudo isso aqui, mas é diagnóstico diferencial para a gente, depois vocês veem na aula aí certinho, que é outras doenças que poderiam simular uma demência. Então, por exemplo, as deficiências de vitaminas, as doenças metabólicas, por exemplo, intoxicação chumbo, mercúrio, manganês, talho, doenças infecciosas, neurosífilis, Lyme, HIV, vírus JC, tuberculose, né?
Demências psiquiátricas aqui, ó, várias, né? Medicamentos, como eu falei. Bom, a demência frontotemporal, gente, ela é 10 a 25% dos casos, né? Não vai chegar a 25%, mas é mais próximo dos 10 a 15% mesmo. Geralmente, a gente acha que ela tem um componente em pessoas mais jovens e ela se caracteriza por uma desinibição social, aquele comportamento inapropriado, aquela pessoa que é considerada como antissocial. Geralmente, ela pode envolver com uma apatia, uma falta de vontade, uma falta de iniciativa, pode ter hiperoralidade, e geralmente a memória está preservada, geralmente tem uma preservação também da orientação visoespacial, geralmente também preserva a linguagem inicialmente, depois sim pode progredir para um episódio de mutismo, né? Mas não é o inicial assim que chama a atenção. Por que é um diagnóstico difícil? Porque muitas das vezes, como a memória está preservada, como está preservado a orientação, a pessoa mantém ali uma certa independência, isso confunde muitas vezes com surto psiquiátrico, né? Então, às vezes é difícil fazer esse diagnóstico aí diferencial, principalmente logo no início ali, nos primeiros meses, às vezes é difícil. E aí, como é que a gente vai também suspeitar? Porque a gente estipula um tratamento para aquela demência e não melhora, e não responde. Então, por exemplo, o psiquiatra começa a tratar, pensando num surto, numa esquizofrenia, enfim, algo assim, e ele não responde, ele não melhora, ele não tem controle. Então, provavelmente não vai controlar, porque realmente não é isso, né? E geralmente melhora quando você usa outros tipos de drogas, sedativos, os neurolépticos, né? E aí o paciente evolui com uma melhora. Parkinson e as síndromes parkinsonianas, né? Como eu falei, o Parkinson geralmente é em pessoas, a demência de Parkinson geralmente em pacientes que já têm bem mais idade, né? Geralmente é naquele Parkinson que é familiar, ou seja, a avó teve, o pai teve, o filho tem, ou outros irmãos também, né? Geralmente, sim, ou quando aquele Parkinson também inicia mais tardiamente, a gente acha que ele pode ter mais chance de evoluir para uma demência associada. Né? Geralmente, é um quadro de um Parkinson mais severo, tem mais bradicinesia, tem mais estabilidade. Pode ocorrer as discinesias, você tenta usar o levodopa para tratar o Parkinson, e aí não tem uma melhora do tremor, da rigidez, da estabilidade, pode até ter piora, que são as discinesias, e geralmente leva a ser uma mortalidade mais precoce do que seria a doença de Parkinson inicialmente. As doenças priônicas, né, que eu falei para vocês, o DCJ, que é o Creutzfeldt-Jakob, né, a insônia familiar fatal, Kuru, que é uma doença ali perto da Malásia, ali, bom, Papua Nova Guiné, que é muito associada com pessoas, com os canibais que ingeriam carne crua, né, e aí é uma doença que a gente não tem assim muito, a gente sabe do prion, sabe que ele infecta, mas a gente não sabe muito bem o porquê, a gente só sabe que ele é uma proteína normal, não pode nem falar que é um vírus, porque não é vírus, né? Então pode ser herdada, pode ser transmitida, transplante, cirurgia, o que vocês imaginarem aí pode transmitir isso aí. É rara, muito rara, e é uma doença de notificação compulsória, obrigatória. Se teve suspeita, tem que chamar serviço de verificação, fazer a histopatologia desse cérebro, a necrópsia, né, para confirmar. Se foi isso, tem que ser feito todo um rastreio ali, pregresso desse paciente, se ele fez alguma cirurgia, para tentar achar o link causal, porque não é uma coisa que ocorra de forma assim costumeira, bem raro. Huntington, novamente, uma demência aqui genética, né? Pode ser genética, né? E, geralmente, o que chama atenção no Huntington? Vai chamar atenção por causa da coreia, dos movimentos involuntários, e só, finalmente, no estágio mais avançado, ele vai evoluir para uma demência, né? Mas, inicialmente, é a coreia. São aqueles movimentos involuntários. Né? Basicamente, são muito mais sintomas psiquiátricos aí. E, finalmente, eu quis fazer aqui um levantamento do que seria o comprometimento cognitivo leve, que vocês viram falando no decorrer da aula.
é aquele paciente que já tem uma dificuldade de memória, é uma coisa leve, que o paciente relata para você. Você faz o teste, você confirma que ele tem uma dificuldade, porém, todas as atividades dele estão preservadas. Ele consegue trabalhar, ele consegue estudar, ele consegue cuidar da vida dele, sair, consegue usar aplicativo, usar o aplicativo do banco, Uber, o que vocês imaginarem. Ele basicamente tem uma vida normal, alguma limitação ou outra, ele não tem uma demência, só que nos testes você já vê que ele tem uma dificuldade. Então, a gente chama isso de comprometimento cognitivo leve. Pode ser que seja uma fase prodrômica do Alzheimer, mas a gente não sabe, nem todos os pacientes com comprometimento cognitivo leve evoluem para a doença de Alzheimer, ou para outro tipo de demência. A maioria, assim, 10% mais ou menos ao ano converte, mas não são todos, né? Então, eu quis só deixar claro do que seria esse estágio antes aí desse paciente. Então, como é que a gente vai dar o diagnóstico, né? Tem que ter alteração nos exames psicométricos, né? Nos exames neuropsicológicos, né? Tem que ter a confirmação nesses exames. Se tiver alteração do líquor, aí a gente lembra que eu falei, como cognitivo leve, a gente pede líquor, pensando na redução do beta-amiloide, aumento da proteína tal, a ressonância de hipocampo, mostrando atrofia de hipocampo, exame de neuroimagem. Então, se tiver tudo isso aqui, eu vou passar provavelmente que esse CCL, ele é pródromo, ou seja, ele é prévio ao Alzheimer. Só que nem sempre vai ter isso aqui, vai ter a redução do beta-amiloide, que nem sempre a gente vai conseguir coletar o líquor, muitas vezes a ressonância vai estar normal, entendeu? E ele vai ficar só como um CCL mesmo. É isso. Boa tarde. Alguém tem alguma pergunta? Adultos na faixa etária de 33 anos, com esquecimento, troca de palavras, ser uma demência precoce, Alzheimer precoce, estresse e ansiedade. Jéssica, o caso mais novo que a gente tem diagnosticado de Alzheimer é uma paciente de 40 e pouquinhos anos nos Estados Unidos. Então, poder muito difícil, muito raro, viu? Essa idade de 33 anos, ela é muito mais associada ao que você falou ali no final, ao estresse e à ansiedade. O esquecimento, quando a gente fala esquecimento, é você, principalmente, ser repetições de palavras, repetições de situações. Você faz uma coisa aprende e depois não consegue fazer aquilo e tem dificuldade de repetir, reproduzir da mesma forma. Geralmente, é muito mais associado, na nossa idade, 30 e poucos anos, é a pessoa ser, dos possibilidades, óbvio, né, tem várias, é a pessoa ter alguma ansiedade, alguma preocupação excessiva com algo que não deveria se preocupar naquele momento, e aí você imagina que o seu cérebro ele vai ficar concentrado naquela preocupação. Então, tudo que é novo, que você deveria estar aprendendo, você não está concentrada, focada naquilo. Então, você esqueceu, teoricamente, porque você não prestou atenção, não formou aquela memória. Estresse, mesma coisa. Estresse, você está irritada, você está impaciente, você está cansado, né? Estresse não é só emocional, é estresse físico, é não dormir. E tudo isso vai levar a você funcionar ali num nível um pouquinho menor, né? Um pouquinho menor de... Isso vai levar, óbvio, contínuo, meses, né? Pode te levar a uma dificuldade de, assim, você não esquece a palavra, que a palavra está lá guardada. Você não consegue evocar aquela palavra, puxar rápido, aí você passa um tempo, se distrai, pensa em outra coisa e aí volta a palavra, no caso, como você falou, né? Volta a ideia, né? Naquele momento ele tem dificuldade, mas 33 anos, não posso te falar que é impossível, porque medicina não é exatas, né? Mas muito raro, eu nunca vi descrito, viu?